Olá pessoal, bom dia. A nossa atividade hoje, a nossa revisão é de ensino religioso. Nós vamos ter ensino religioso no vídeo, vou mandar, que eu estou fazendo agora para vocês, e também português. Só que ensino religioso nós fizemos aqui também dentro da sala. Por quê? Porque eu preciso saber se vocês entenderam, para que eu pergunte a vocês e vocês possam responder. Então foi o que nós fizemos aqui. Então comecei com a história, né? A gente estava falando de Josué e depois passamos para Sansão. Então, aí comecei a dizer que Josué substituiu Moisés no deserto como líder. Ele ficou líder, foi líder por muito tempo. Deus tinha prometido uma terra para ele, que era a terra de Jericó, né? Então eles foram lá, invadiram a terra. Mas antes, eles tinham que passar pelo lugar que era muito difícil, que Deus disse que não ia deixar eles irem pelo lugar mais fácil. E eles foram pelo rio. Que rio é esse? O Rio Jordão, quando Deus abriu o rio e o povo passou para chegar até Jericó. Chegando em Jericó, antes de chegar mesmo dentro da cidade, Josué pediu que fossem 2 espiãs para lá, para que dessem uma olhada como era que estava o movimento, como era que eles poderiam fazer para invadir a cidade. E assim ele fez. Foram os 2 homens. Quando ele chegou lá em Jericó, eles foram quase surpreendidos pelos soldados. E teve uma mulher por nome de Raabe que escondeu eles, os dois espiãs, dentro da casa dela. E para eles passarem, para eles subirem até a casa dela, eles tiveram que ir numa corda. Então eles foram numa corda pela janela da casa dela até chegar na casa. E na revisão também eu falei sobre Moisés, sobre Josué, ele ter ficado 40 anos no deserto. Então, eles começaram com Moisés a rodar no deserto, Moisés morreu e Josué continuou. Então, o total todo foram de 40 anos no deserto, certo? Aí, quando eles chegaram lá da cidade, que eles invadiram, a cidade de Jericó, Deus disse que não era para pegar nada daquela cidade, que tudo ali pertencia a ele, as coisas valiosas. E teve um homem, por nome de Acã, que desobedeceu a Deus. Então, ele pegou ouro, pegou prata e escondeu por trás de uma barraca, né? Ele ficou lá escondidinho, achando que ninguém ia ver. Mas Deus sabe, né? Que Deus vê todas as coisas. A gente não esconde nada de Deus, né? Aí, Josué teve alguém para compartilhar a liderança com ele? Não. Josué não teve. Então, ele ficou sozinho liderando até ele morrer, né? Ele desistiu alguma vez de ser líder? Não, ele confiou sempre em Deus. E não desistiu em nenhum momento, certo? Então, aí, terminando essa história, vem para a história de Sansão. Sansão era um homem muito forte e corajoso, mas aí ele desobedeceu a Deus. Quando a mãe dele engravidou, Deus disse, mandou um anjo, dizendo que ela não poderia comer comida que fosse proibida por ele e não beber, né? Beber cerveja, beber bebida alcoólica. E assim ela fez. Só que quando Sansão nasceu, Deus disse que não era para cortar o cabelo dele e que ali era um segredo, não poderia ser contado para ninguém. Sansão cresceu com esse segredo. Sansão foi para outro lugar e lá se apaixonou por uma mulher. E essa mulher, o nome dela era Dalila. E Dalila, junto com os outros reis, governadores daquela cidade, queria saber qual era o segredo de
Sansão. E por que ele tinha tanta força? E Sansão sempre dizendo, tapeava ela, enganava e não dizia. Até que um dia ele disse que a sua força estava no cabelo. Ela imediatamente foi falar para os amigos dela, né, que queria pegar Sansão, e falou que a força dele estava no cabelo. Então eles vieram, cortaram, ela fez Sansão dormir e eles cortaram o cabelo de Sansão. Sansão perdeu a sua força. Toda a força que ele tinha, ele perdeu porque ele falou o segredo. Ele falou que a sua força estava no cabelo. E aí levaram ele para um palácio lá, onde tinha uma festa muito grande naquele dia, né? Já depois de ter pego, ter batido, Sansão ter sofrido muito, furaram os 2 olhos dele e levaram ele para essa festa, para que eles pudessem ver que o pessoal estava muito feliz. E naquele dia ele pediu a Deus, ele orou pela última vez e pediu a Deus que Deus desse força a ele naquele momento. E foi o que Deus fez. Deus deu a força para ele. E como ele estava amarrado, né, nos 2 braços, numa pilastra de um lado e uma pilastra do outro, então Deus deu aquela força e ele começou a balançar e derrubou toda aquela gente que estava ali naquele palácio, naquele dia, e muitos morreram junto com Sansão. Então, Sansão desobedeceu a Deus, porque ele não poderia ter falado, né, que a força vinha do cabelo, e ele também não poderia ter desobedecido para casar com uma mulher que não era do povo de Deus. E os pais dele diziam: Sansão, tanta moça tem aqui, você vai procurar moça fora? Mas a cobiça, né, o desejo foi maior do que a obediência a Deus. Então ele sofreu as consequências do seu pecado, pagou com a vida, certo? Então essa é o resumo da história. Aí eu tenho a revisão de ensino religioso que eu fiz aqui para vocês. Todos que estavam aqui na sala já responderam junto, a gente já fez aqui. Então quem não veio é que vai responder depois. Aqui eu tenho, ó, eu fiz assim: era da vontade de Deus que seu povo conquistasse a cidade de Jericó. Por isso, todo o povo deveria atravessar o rio Jordão. Os sacerdotes que levaram a arca do Senhor pisaram no rio e aquelas águas se abriram para Israel passar em segurança. Israel era todo o povo, certo? Mas o milagre de Deus, o nosso Senhor, é tremendo e poderoso. Então, foi mais um milagre de Deus, porque o nosso Senhor, ele é grandioso, né? Ele é poderoso, ele é tremendo. Eu fiz aqui, ó, aí tem, complete a frase com as palavras destacadas. Então, tem Jericó, Rio Jordão, arca, segurança e tremendo. Se vocês lerem o textinho que eu fiz, vocês irão encontrar as respostas. E elas já estão aqui, as palavras que foram destacadas. É só ler e colocar aqui. Aí tem a primeira questão. Era da vontade de Deus que o povo conquistasse a cidade de... Qual era a cidade que eles tinham que conquistar? Aí vocês têm que pensar. Todo o povo deveria atravessar. Atravessar o quê? O que o povo deveria atravessar? Também tem que pensar. E se ler vai estar no texto. O sacerdote que levaram eles vinham com o quê? O sacerdote para levar. Também tem aqui nas palavrinhas destacadas e também tem no texto. Aí tem a letra D. Se abriram para Israel passar em... Então também tem. Eles tinham que passar com... Vocês têm que pensar também e tá aqui nas palavras destacadas. O nosso Senhor também está nas palavras destacadas que tem aqui no texto. Vocês vão ver também, vão responder. Aí a segunda questão tem: marque corretamente as alternativas para a resposta, né? Então, marque corretamente as alternativas. Letra A: o povo de Deus ficou 40 anos no deserto. Aí vocês vão ver. Se sim, vocês marcam X, se não, vocês não marcam nada, né?
Letra B, Abraão foi líder junto com Josué? Aí você também vai pensar, será? Aí sim, marca um X, se não, não marca nada. Letra C, Josué chegou na terra prometida? Ele chegou a alcançar a terra prometida? Aí vocês vão pensar na história, né? Se sim, você marca um X, se não, não marca nada. Letra D, Josué desistiu de ser líder? Será que ele desistiu? Se ele desistiu, você vai marcar X. Se ele não desistiu, você não marca nada. A terceira questão, aí já vamos para a Sansão. Sansão era um homem forte e corajoso, casou com uma mulher chamada Dalila. Dalila não fazia parte do povo de Deus. Ela traiu a confiança de Sansão para os filisteus, certo? Aí tem responda aqui, ó. Aí tem letra A. Qual era o nome da mulher que traiu Sansão? Quem era ela? Como é o nome dela? Aí vocês irão responder aqui, certo? Gente, então tá muito fácil essa prova, essa revisão. Aí letra B. Qual era o segredo de Sansão? O que Sansão não poderia dizer, ter dito para ninguém? Aí vocês irão colocar, vão pensar na história e vão colocar. Letra C. O que aconteceria com Sansão se o seu segredo fosse descoberto? O que será que aconteceu com ele quando foi descoberto? Aí também é só pensar e vocês responderem, certo? Então, essa é a nossa revisão de ensino religioso. Falando que nós, aqui dentro da sala, já fizemos toda a explanação do conteúdo, já respondemos. Só falta aqueles que não vieram hoje, certo? Então, vocês caprichem, respondam a revisão e só lembrar da história para responder, ok? Então, fiquem com Deus, tenham todos um bom dia. Tchau, pessoal!